Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós iremos estar falando sobre o livro de Juízes. E para você que está curtindo essa série até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem e precisam aprender mais da palavra de Deus. E o livro de Juízes é um dos livros mais intensos e dramáticos de todo o Antigo Testamento, porque ele retrata um período mais conturbado da história de Israel, um tempo entre a morte de Josué e a ascensão dos reis. O povo que havia conquistado a terra prometida agora enfrenta o desafio de permanecer fiel sem uma liderança central, porque Josué já tinha morrido aqui. A frase que define o livro várias vezes aqui no livro de Juízes, que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, como diz em Juízes 21:25. Essa é a essência do caos espiritual e moral que marca o livro. E ali Israel, o livro mostra que Israel vive um ciclo constante de pecado, opressão, arrependimento e libertação. E cada juiz surge com uma resposta divina à desobediência humana, mostrando que mesmo na infidelidade, Deus continua agindo com misericórdia e justiça. O autor tradicionalmente atribuído ao livro de Juízes é Samuel, o último juiz de Israel e profeta que ungiu os primeiros reis. O livro foi provavelmente escrito entre o ano 1045 e o ano 1000 a.C., após o período dos acontecimentos, para que o povo entendesse a necessidade de um governo teocrático, ou seja, o governo de Deus, e mais tarde uma monarquia justa de homens. O público-alvo era todo Israel, especialmente as gerações que nasceram após a conquista de Canaã e que estavam se distanciando dos princípios que sustentaram as suas vitórias. O contexto histórico é de fragmentação tribal, ou seja, cada tribo cuidava de seus próprios interesses e a unidade espiritual de Israel estava enfraquecida. As cidades canaaneias ao redor, como Hazor, Siquém e Gaza, ainda exerciam influência cultural e religiosa, especialmente através da idolatria, que era o grande inimigo de Israel, que se sentia tentado e seduzido a ceder à idolatria. E o tema central do livro de Juízes é a infidelidade humana contrastada com a fidelidade de Deus. Ele mostra um povo que se esquece de Deus e logo após receber as suas bênçãos, mas também revela um Deus que nunca abandona completamente os seus filhos. O livro é um retrato da decadência espiritual que ocorre quando o homem se afasta da palavra de Deus. Porém, é uma história de redenção, mostrando que Deus sempre levanta alguém, um libertador, um juiz, para restaurar a ordem. É uma narrativa sobre misericórdia em meio ao caos, onde cada libertação é uma lembrança de que o Senhor continua sendo o verdadeiro rei, mesmo quando o povo escolhe viver como se ele não existisse. Então, o livro de Juízes o livro de Juízes, o povo peca, entra na idolatria, aí vem a consequência da idolatria, e aí eles clamam por arrependimento, Deus levanta o libertador, aquele juiz vive, e quando aquele juiz morre, volta-se o ciclo. Então esse é o ciclo do livro de Juízes. E os versículos-chave do livro de Juízes são profundos e reveladores. Em Juízes capítulo 2, versículo 18 e 19, nós lemos: quando o Senhor suscitava juízes, o Senhor era com juízes e os livrava das mãos dos inimigos. Mas sucedia que, falecendo o juiz,
tornavam a corromper-se mais do que os seus pais. Então, isso resume o ciclo espiritual do livro. Outro destaque nessa é o Juízes capítulo 3, versículo 9, que diz: clamando os filhos de Israel ao Senhor, o Senhor lhe suscitou o libertador. E por fim, o versículo mais marcante é o que está em Juízes 21, 25. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. E esse é o coração do livro. Uma geração que perdeu o padrão de Deus, passou a viver as suas próprias regras, colhendo as consequências desse afastamento. Então o livro de Juízes retrata isso. E o livro de Juízes também está dividido em 3 partes principais. No capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos o prólogo, que é uma visão geral do fracasso de Israel em expulsar totalmente os cananeus e o início da idolatria em Israel. No capítulo 3 até o capítulo 16, nós temos o ciclo de juízes libertadores, homens e mulheres levantados por Deus em momentos de crise. Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e o famoso Sansão. Cada história traz uma lição de coragem, fé e as consequências da desobediência. Já nos capítulos 17 ao 21, formam o epílogo, apresentando 2 episódios sombrios que revelam o nível de decadência moral de Israel: a idolatria de Mica e a guerra civil contra a tribo de Benjamim. O livro termina sem um final feliz, mas com um alerta poderoso. Quando o povo se afasta de Deus, até a terra prometida pode se tornar um deserto espiritual. Porque a questão não era o lugar. Nós podemos mudar de cidade, mudarmos de país, mas se o nosso coração não estiver voltado para Deus, não vai fazer diferença. Porque a questão não está na localização, a questão não está na onde você está, mas é como o seu coração está diante de Deus. E o contexto da cidade de Canaã durante o período dos juízes era muito complexo. A terra estava dividida entre várias cidades, estados independentes, cada uma com seus reis, exércitos e deuses. Essas cidades, como Gaza, Asdod, Betel e Beit-Siquém, eram centros de idolatria e corrupção. As culturas cananeias praticavam rituais pagãos e imorais, incluindo sacrifícios humanos e prostituição cultural, práticas que constantemente tentavam o povo de Israel. Em meio a esse ambiente, Israel foi chamado a ser diferente, um povo separado, santo e obediente ao Senhor. Mas sem uma liderança firme, as tribos acabaram se misturando culturalmente e a idolatria se infiltrou na vida espiritual da nação de Israel. O livro de Juízes é, portanto, um espelho do coração humano. Mostra o que acontece quando o povo de Deus perde o foco, mas também revela um Deus que nunca desiste de restaurar o seu povo. Então, por isso que nós devemos sempre manter firmes a nossa fé e foco. Porque a partir do momento que a gente sai das orientações divinas, a gente começa a se perder. E uma vez que a gente se perde, que perde foco, a gente fica irreconhecível. Amém? Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós do canal, principalmente o engajamento. E para você que chegou até aqui, no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o livro de Rute. E até o próximo vídeo.